Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nosso Lexo Divino é com o texto de Marcos 2, de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que o Evangelho de Jesus, nesse primeiro momento, em quando nós procuramos compreender o texto no seu contexto, ele é riquíssimo de detalhes e o texto ele sempre fecha com algo para nos fazer pensar, refletir naquilo que nós entendemos. Jesus encerra hoje dizendo: O sábado não foi feito para o homem, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem, com H maiúsculo, é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus está dizendo, a lei, ela foi feita para o bem do homem e não para escravizar o homem. Toda a lei, ela, para ser válida, para ser boa na sua essência, ela deve procurar sempre o bem do homem e evitar o mal. E não o contrário. Aqui, no sábado, Jesus cita até a situação de Davi, os discípulos de Jesus estavam com fome, tinham necessidade de se alimentar. O sábado não pode escravizá-los. Nada pode escravizar o homem. Quando Jesus lembra do sábado, que ele é Senhor também do sábado, ele quer dizer, o sábado foi instituído por ele, pela Trindade Santa. E ele está dando a interpretação correta agora. O sábado, quando foi instituído o descanso sabático, era para evitar uma escravidão trabalhista do homem, para que o homem lembrasse que ele tinha vários dias na semana para trabalhar, mas um dia especialmente em que ele deveria descansar do trabalho servil e deveria se aproximar mais de Deus, para adorar a Deus, para estar com Deus. Esse é o sentido do sábado. Em outra ocasião, Jesus até diz, se um filho de vocês cair no poço no dia de sábado, vocês não vão lá e retiram ele do poço para não morrer? É um trabalho. Mas o descanso sabático aqui, ele não é quebrado para fazer o bem de salvar uma pessoa. O descanso sabático aqui não é quebrado para matar a fome dos seus discípulos, dos apóstolos. Quanto ensino nós temos aqui? Quantas vezes nós vimos pessoas legalistas que, em nome de viver uma lei, em nome de viver uma regra, deixam de viver a lei
a regra maior, que é o amor. É interessante como nós vemos pessoas, aspas, que se dizem zelosas, mas são muitas vezes intransigentes. Pessoas que se tornam fiscais dos outros para estar apenas observando o erro da pessoa, quando na realidade não é nosso papel ser fiscal de ninguém, nem estar atento para os erros das pessoas, mas acima de tudo, somos chamados a ser misericordiosos, até mesmo com as pessoas quando erram. Não que sejamos coniventes com o erro da pessoa, não que sejamos pessoas que concordem com os erros delas, mas que se apiedem, que tenham piedade dos erros dos outros. Quando Jesus fala que Ele é Senhor também do sábado e não condenou os seus discípulos por estarem colhendo espigas no dia de sábado para se alimentar, Jesus está, na realidade, nos dando um grande ensino. Está nos mostrando a sua misericórdia. E esse tema será uma das peças fundamentais que fazem com que os escribas, os doutores da lei, os fariseus, se voltem contra Jesus, pelo rigorismo que eles vivem, mas na realidade é um rigorismo aparente, é um rigorismo para que seja cumprido pelos outros, é um rigorismo que exige, que julga e que condena os outros como por alguma razão não conseguem viver aquela situação. Eu lembro agora de um grande seguidor de Jesus Cristo, Francisco de Assis. Ele e os seus irmãos estavam todos jejuando, quando na madrugada um dos irmãos acordou e começou a falar em voz alta: eu estou com fome, eu preciso me alimentar. E naturalmente todos estavam jejuando e Francisco compreende a limitação daquele homem. Em vez de ir lá e julgá-lo e condená-lo, ele vai e dá um grande ensino aos seus irmãos. Se aproxima daquele irmão e diz: meu irmão, eu também estou com fome, vamos nos alimentar? Veja que coisa interessante. Francisco assimilou o sentido da regra, o sentido da obediência, o sentido do ser fiel àquilo que Deus quer. Se aquele irmão ele estava com necessidades, por que não abrir mão de algo que era uma proposta do jejum para que aquele irmão, na sua limitação, na sua fraqueza, pudesse se alimentar? Francisco aqui, imitando a Jesus Cristo, ele está dizendo que, inclusive, nesse sentido de conseguir um ou outro não conseguir, ninguém é igual. Cada um tem a sua limitação. Por isso mesmo que quando confessamos um pecado ao sacerdote, ele analisa, ele avalia e aconselha o que fazer para evitar de cair. Cada um tem as suas próprias fraquezas, cada um tem as suas limitações. Mas o Senhor, acima de tudo, Ele quer a nossa fidelidade, mas Ele é misericordioso. Façamos então um compromisso de sermos rigorosos com nós mesmos, mas misericordiosos com a fraqueza dos outros. Façamos esse compromisso. Rigor conosco. E quando não conseguirmos, também deixemos que essa misericórdia nos atinja, mas atinja os nossos irmãos. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.